Boa tarde a todos que estão aí nos assistindo nessa última sessão de debates desse evento de celebração dos 90 anos de nascimento do nosso saudoso professor Paul Singer, esse seminário voltado para discutir a atualidade do seu pensamento. Também um evento de lançamento do Instituto Paul Singer. Para quem não nos acompanhou, já realizamos 3 debates anteriores. Esse é o 4º debate dessa série de lançamento e celebração de vida do pensamento do professor. Sempre lembrando, antes da gente iniciar o debate, que para além desse evento, outras entidades como o Banco Palmas, os Fóruns de Economia Solidária e muitas outras estão realizando outros eventos, né, em torno dessa data importante de comemoração e celebração do professor, que a gente também tem tido uma campanha aí de frases nas redes sociais, para lembrar, né, essas pílulas provocativas do pensamento do professor. Além disso, a gente está tendo o lançamento pela editora Unesp e a Fundação Perseu Abramo da coleção, né, de obras do professor, que deverá sair agora em abril. E a gente queria agradecer também aí a TV Atitude Popular do Ceará, que está fazendo a retransmissão desse debate juntamente com a GGN TV. Então, muito obrigado aí por dar vazão para esse evento, esse debate de celebração dos 90 anos aí do professor e também de lançamento do nosso instituto. Além disso, acho que é importante dizer que o Instituto é uma construção coletiva e que em breve a gente vai colocar o link aí do site, para quem tiver, tá aí o link do site, para quem tiver interesse em ter mais informações a respeito dessa iniciativa. E aí vamos dar seguimento agora e agradecer todo mundo que está apoiando, todo mundo. Só o evento de ontem já teve mais de 400 views no YouTube, então a gente está muito feliz aí com a atenção, né, que o tema, que o professor desperta. A gente realmente espera que esses debates venham a contribuir para manter a discussão e continuidade dessa linha de pensamento. Então, dando sequência aí no nosso evento, hoje agora essa 4ª mesa vai discutir Paul Singer e Economia Solidária, e esse vai ser um evento mediado aí pelo nosso querido Roberto Marinho, que foi companheiro nosso de Senais. Roberto, ele é filósofo com mestrado em Ciência Política e doutorado em Desenvolvimento Sustentável e professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e atuou no governo federal na gestão de políticas públicas de economia solidária na Senais de 2003 a 2016. Foi, inclusive, secretário adjunto, além de ser diretor, junto conosco lá na Senais, grande companheiro Roberto. A Nelsa Nespolo, que é uma companheiríssima aí da economia solidária, fundadora da cooperativa de costureiras Unidas Venceremos, a Univens, foi uma das criadoras da cooperativa Central Justa Trama, que envolve a cadeia produtiva do algodão agroecológico, autora do livro Tramando Certezas e Esperanças. Ela foi diretora na Secretaria Estadual de Economia Solidária do Rio Grande do Sul, de 2011 a 2014, e é também conselheira do Instituto. E, por fim, a professora, pesquisadora, militante Heloísa Primavera, que é criadora e coordenadora da Rede LACES, Rede Latino-Americana de Socioeconomia Solidária, desde 1999, que é bióloga e socióloga e professora na Universidade de Buenos Aires. Seu último livro, Futuro Sin Fronteiras, Monedas Sociales e Outras Urgências deste Tempo, trata da urgência de construir sinergia entre distintas correntes da economia solidária e movimentos sociais emancipatórios. A professora Heloísa é também conselheira do Instituto. Com isso, eu gostaria de desejar a vocês um excelente debate. Espero que a gente consiga, com esse último evento aqui, esse último momento, né, desse evento, seguir essa contribuição de resgate, registro e reflexão sobre o pensamento do professor. E eu queria passar a palavra para o Roberto, que então vai fazer a mediação e a condução dos trabalhos daqui para frente. Boa tarde, Roberto. Bom trabalho para vocês. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todas e todos. Helena, Marcelo, todas as companheiras, companheiros do Instituto Paul Singer, os articuladores, conselheiros, conselheiras. Boa tarde aqui ao Fernando Ferri, que está dando aqui esse suporte. Queridas Nelsa, ainda não estou vendo vocês, mas já estou feliz de encontrá-las aí, Heloísa. Agora pronto, agora a felicidade é completa, né?
Muito bem. E hoje é um dia de alegria para todos nós, porque agradecemos muito pela existência de Paul Singer, 90 anos de existência. Claro que já não mais tão presente como a gente gostaria, mas assim, Paul Singer, a gente diz Paul Singer é uma ideia, e as ideias elas permanecem. E tá aqui, tá. Ontem a professora Sônia disse, ele está lá tomando o cafezinho dele com todo mundo, tomando a bolachinha, vai estar aqui conosco, né? Então, e o tema dessa mesa 4, bom, são inseparáveis, né? Paul Singer e economia solidária. Não dá para separar, né? Os dois aí. E com vocês duas, então, aí é que a coisa mesmo fica pegada, né? Aí, Heloísa, Primavera, o Fernando já apresentou toda essa trajetória dedicada à economia solidária, né, no Brasil, na América Latina, no mundo, e Nelsa também, viu? Nelsa é internacional. Passei uns dias agora estudando na Espanha e Nelsa é muito conhecida na Espanha, né? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos então. Olha, o Marcelo combinou com a gente fazer mais uma roda de conversa, então vamos aí, vamos bem, vamos tranquilo. Né? Eu pensei exatamente da gente começar esse momento, né, discutindo um pouco o que é economia solidária. E a primeira mesa já trouxe. A economia solidária é um dos instrumentos, e digamos mais que um instrumento, é uma estratégia é uma das estratégias de transformação social. Né? E para o professor Paul Singer, a concepção dele da economia solidária Singer, que obviamente para todos nós sabemos, mas se alguém não sabe, é um dos principais formuladores, divulgador, uma referência teórica, política mundial de economia solidária, e para ele tem uma posição teórica, e a partir da sua vivência histórica, de que a economia solidária expressa outro modo de produção, né? E esse outro modo de produção, obviamente, contrapõe ao modo de produção capitalista, por conta de alguns princípios, práticas, valores, entre eles, né, a propriedade coletiva associada e o direito à liberdade. Né? Muito bem. É só isso que nós queremos com a economia solidária, ser uma alternativa ao capitalismo. E aí eu já vou aqui provocar nossas companheiras, né? Afinal de contas, né? Será que a economia solidária pode se desenvolver como um modo de produção, né? No qual, obviamente, superando a sociabilidade do capital, da mercadoria, e no qual a cooperação e a igualdade devem tomar o lugar da competição e da exploração? O que vocês acham? Né? A economia solidária, isso é em consonância com a mesa anterior. Ela é capaz de promover essas mudanças qualitativas, significativas na realidade histórica para uma sociedade, para uma nova sociedade. Então, vamos começar. Pode ser por Heloísa, Nelson? Ela está lá na Argentina. Vamos. Pode. Contigo, Heloísa. Então, tudo bem. Então, é assim, né? Eu queria, assim, respondendo a minha presença na mesa anterior, queria dizer que a companheira que falou da economia solidária como um território, um espaço de luta, não sei, talvez seja pela origem ou pela história familiar de cada um, para mim, tem mais a ver com a vida. Eu não gosto da palavra luta, quer dizer, eu entendo a importância, né? Mas eu gosto de luta, de guerra. Então, a experiência das moedas sociais, que, aliás, até consegui achar hoje aqui um texto que o professor Singer me escreveu, justamente nós falávamos nessa entrevista que a economia solidária ela estava metida, assim, enfiada, imbricada em muitas atividades, mas ela não era percebida pelas próprias pessoas que faziam. E para mim, e ele gostou dessa ideia, né, por isso eu estou transmitindo aqui, o que fazia um clube de trocas justamente era isso, ele desmiuçava a economia e ele desmiuçava o papel que as pessoas tinham no seu próprio poder de escolha. Então, eu acho o seguinte, eu acho que
a economia solidária cresce muito devagar, porque ela é contra-hegemônica, e tudo que é contra-hegemônico é assim mesmo, mas que ela tem um papel fundamental, e eu acho que aí seria importantíssimo nós que não somos dos setores que mais precisam da economia solidária, termos aquela coragem de passar a procurar todas as formas de economia solidária que temos ocultas, certo? Para mim, esse é o grande papel das moedas sociais. Eu sei que temos essa semana o evento do Banco Palmas e toda essa atividade que no Brasil é tão conhecida, mas eu acho, e aí foi esse meu encontro forte com o professor Singer que eu queria contar, né? Nessa revista que alguns brasileiros têm, que se chama Trueque, né? Que saiu em 1999, vejam só, ela foi apoiada, el Trueque, não? Por todo esse povo que está aqui. Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho, edições, fundações internacionais, etc. Por quê? Porque naquela época só se conhecia praticamente as experiências dos LETs do Canadá, e na Argentina começava a acontecer isso. Aí fui fazer uma entrevista com o professor Singer na casa dele, e eu tinha que tomar um avião, e ele me fez tantas perguntas que não gravamos nada. E ele ficou assim, um pouco incomodado. Falou, olha, Heloísa, mas me diz o que você quer que eu responda, que eu escreva. Eu falei, então escreva, a partir disso que eu contei agora para o senhor escreve para essa revista um pequeno artigo que diga clubes de troca e economia solidária. Então, eu tenho certeza absoluta que ele sabia que os clubes de troca eram uma das formas possíveis da gente criar caminhos, pontes, riachos. Como é que chamam esses riozinhos do Amazonas? Roberto, você que sabe essas coisas daí, igarapés, né? Igarapés. Assim, e eu acho que era por isso que ele gostava. E foi, provavelmente, a primeira pessoa que, tanto na academia como na política, mundos que nem sempre conversam em tempo real, certo? Geralmente a academia vem depois, faz análise, cita, começa Marx, Polanyi, etc. e tal, e ele não, né? Ele não precisava nada disso, ele já tinha uma posição assim tomada muito séria. Então, queria saber, vamos ver se a gente puder, se eu puder partilhar a tela, eu vou mostrar rapidinho uma coisa que eu fiz de presente para ele. Se não, eu falo, tá bem? Vou tentar, se o Fernando ajudar, eu coloco aqui no share, é isso? Partilhar. Vamos ver slides, seriam slides, Google Slides, vamos ver se deixaria, and recurrence per, vamos ver aqui, vamos ver se deixa, né? Se for abrir como no Zoom, deveria dar certo? Vamos ver aqui, quero aceder, não quero, acho que está complicando, é mais complicado que no... Deixa eu ver, será que deu? Deu certo? Select a file. Então, está dando certo, maravilha. Deixa eu ver se aparece aqui a tela. É a minha ou a sua? Não, a sua mesmo. Você pode tentar também na primeira opção, compartilhar aí no share e depois slides. Então, eu estou nessa, eu estou no share. Aí tem uma janelinha para selecionar o arquivo. Sim. Que ele vai abrir a pasta aí do seu computador. Vamos ver. Agora apareceu, perfeito. Eu vou colocar aqui, tá ótimo. Isso. Então o que eu queria, assim, mostrar para vocês, e a apresentação é boa porque ela me disciplina, não vou falar mais que isso, né? Quer dizer, mas a razão de ser é essa, quer dizer, é celebrar a presença do professor. Eu mesma posso mexer? Eu posso avançar? Pode sim. Aí, em cima do slide, vai aparecer a barrinha para você. Certo. Então, falar o quê do professor Singer, né? Então, eu pensei que ele ia gostar se a gente lembrasse umas conversas que a gente teve, que a gente é uma coisa só. A gente não é, por um lado, pai, filho, marido, namorado, professor, político. Não, a gente é um. Nós somos fractais. E aí, com essa ideia de fractais, nós escrevemos juntos um prólogo a 4 mãos, porque ele estava muito ocupado nas Senais, ele tinha se comprometido a escrever um prólogo da edição brasileira do Futuro do Dinheiro, do Bernard Lietaer.
E ele não tinha tempo, eu sabia disso, então eu peguei uns textos dele e falei, o que o senhor acha disso aqui? Por que não escrevemos um prólogo a 4 mãos? Ele gostou da ideia e está publicado depois, quem quiser pode ir no site da Red Laces, e lá na última pestana tem uma coisa que chama O Futuro do Dinheiro, ali está o prólogo a 4 mãos. Nesse prólogo a 4 mãos, nós conversamos, não, o prólogo é muito maior que o que está publicado, porque era quase metade do livro, mas a gente conversou muito e eu lembro perfeitamente que uma das coisas que me chamou a atenção foi ele falar, não, o aquecimento global está aí faz tempo, você já viu São Paulo sem água, você acha que isso é o quê? Eu falei, professor, mas é difícil, o que acontece é que eu acho que estão faltando pontes entre as próprias estruturas contra-hegemônicas. A gente não está conseguindo muito bem engrenar a economia solidária, o que ela tem na política pública, com outros movimentos. E ele gostou da ideia, por isso que eu estou trazendo assim de volta. E aí nós escrevemos um capítulo juntos também de um livro que se chama Economia Solidária Norte e Sul, transferências de experiências, no caso era da Argentina para o Brasil, e foi o presente que eu levei para ele no nosso último encontro, né? Eu escrevi, então, minha biografia reduzida, com o padrão lá que eles pediam, e quando eu perguntei para a assistente dele se estava bom, se ele tinha lido, e se queria que mudasse uma coisa, e ele falou uma típica resposta dele, que foi nem uma vírgula. Está perfeito. Então, nunca esqueci essa conversa, justamente porque isso mostrava a capacidade que ele tinha de escutar, né? Hoje se diz escuta empática, escuta compassiva, tem várias maneiras de chamar isso, mas é uma pose, em geral, né? Uma coisa assim de terapeuta, mas ele escutava mesmo, ele escutava as pessoas, ele era zen, ele estava ali e escutava, então ele escutou tudo o que aquela nossa conversa e escreveu um artigo fantástico, que depois vou facilitar também, que era Clube de Troca e Economia Solidária, porque justamente toda a nossa conversa era como a gente pode, dentro da situação de utopia militante, a gente pode se colocar, digamos, entre a poesia da utopia e os instrumentos, né? Os instrumentos. Agora, uma coisa que nós continuamos, digamos, trabalhando com ele, foi que a produção da economia solidária, não como política pública, ela está muito fragmentada e muito dissociada. E as experiências que estão sendo, ou que faltam ser teorizadas para ser incluídas como exemplares ou inspiradoras, elas estão em muitos lugares. Então, aí também eu tenho duas chamadas, que são Gesell e Magnier, que foram autores, Silvio Gesell, né, o argentino que escreveu essa teoria, e eu disse, eu acho importante por causa do MST, porque ali o livro dele se chamou, principal, para uma economia natural, a livre terra e a livre moeda. Quer dizer, foi um autor, na sua época, anos 1917, realmente muito interessante. Aliás, Keynes disse que o futuro vai falar mais de Gesell que de Marx, não chegamos aí nisso, mas ele entendeu isso e ele lia, eu sei que ele lia esse livro, que eu mandei para ele 18 volumes, mas ele lia o curtinho em espanhol, na Senais, com o grupo dele, que era a pele dele, né? Ele era a Senais, né? Com as pessoas que trabalhavam lá. E o outro livro, que também foi um presente que eu dei para ele, foi O Milhão de Revoluções Tranquilas, justamente obedecendo a isso que estamos falando, Roberto, que existem dezenas de milhares de experiências esparramadas, onde o embrião da economia solidária está presente, sem ser reconhecido como tal, certo? Nem tudo que é economia solidária é contra-hegemônico, porque quando a gente vai lá dentro, encontra condicionamentos que não obedecem àquilo que para ele era fundamental, e eu acho que foi o Marcelo e o professor Lowe que já falaram antes, que é a democracia participativa, a autogestão, né? Eu tive trabalhando há pouquinho tempo, há um ano atrás, com como a gente podia avaliar
a contribuição tanto do zapatismo como de Rojava, do Kurdistão, né? Aquelas mulheres maravilhosas. E o presente que eu trouxe para ele, espero chegar rápido lá, são 2 autores completamente heterodoxos. Ele falou, você gosta de autores heterodoxos? Eu falei, gosto. O Darcy Ribeiro foi meu orientador de mestrado para escrever sobre o peronismo, então gosto sim. Então são esses 2 autores que eu trouxe hoje de presente para o professor e já vou passar a comentar. Ou seja, nos instrumentos que atualmente nós praticamos na América Latina, em 5 países onde eu estou desenvolvendo projetos de moeda social desde a pandemia, desde 2020, quando todo mundo disse agora feche tudo, quando acabar, passar o vírus, eu falei, não, agora começa, vamos fazer, vamos inventar a forma de reaproximar as pessoas. Por quê? Na minha concepção, que eu sei também que era partilhada por ele, em parte, pelo menos, porque ele até gostava de ser um pouco anarquista, mas eu também acho que trazer na frente a palavra socialismo em certos lugares afasta pessoas que pensam na União Soviética, no socialismo que não deu certo, etc. Então, eu até gosto mais de chamar pós-capitalismo. Isso era uma coisa dele que eu achava fantástica. Ele disse, não brigamos tanto pela palavra, vamos ver o fundo dela, o que ela quer dizer, certo? Então, essa já tinha contado já tínhamos partilhado que eu trabalhava com grupos onde o que eu tentava fazer era que as pessoas escutassem diferente, quer dizer, tirassem os óculos que elas estavam usando, os autores ideológicos, religiosos, políticos, escutassem diferente, mas para consumir diferente. Aí ele gostou muito dessa ideia. É um instrumento muito simples, escutar diferente. E, para fazer isso, nós nos inspiramos num autor catalão, que foi usado no governo da Erundina, quando foi feito o orçamento participativo em São Paulo, que se chama Delibera. Então, só essa é a síntese. Nós usamos Delibera, esse instrumento de dizer quando estou de acordo, quando estou mais ou menos de acordo, quando não estou de acordo e quando não compreendo, justamente para reforçar esse tema colocar no centro da crítica ao modo de consumir, porque as pessoas muitas vezes não se reconhecem como produtoras, né? A economia começa em nós, certo? Então, na autogestão, nós começamos usando a capacidade das pessoas de escutar a diferença. Não quem pensa como eu, é fácil, né? Quem pensa como eu é como pedir para a mãe ser avaliadora do nosso projeto. A mãe sempre vai gostar. E onde se faz esse treinamento em autogestão? Nas feiras com moedas sociais, tá certo? Nas feiras com moedas sociais, o que nós estamos fazendo é exatamente tentando dar resposta a essa frase que eu amei, que é uma nova sociedade dentro em oposição à velha, certo? Por isso, nós vamos chegar rapidinho, por isso a nossa tentativa de oferecer isso para todo mundo. Por quê? Nós confiamos que as pessoas se transformem no contato com as pessoas, muito mais do que nos livros, na faculdade, nos programas de política social. Então, o caminho das moedas sociais é por aí. Nós sabemos que outra economia é possível, essa é uma velha, né, um velho slogan lá de 2001, onde nós criamos a primeira tentativa de uma rede global de economia solidária no Fórum de Porto Alegre. Isso, gatopardismo ou mudança de paradigma, é isso mesmo. E agora nós estamos fazendo moedas sociais e bancos de tempo aliados no Abya Yala, que é o nome que se dá em Quechua a Pátria Grande, e Abya Yala é muito bonito, quer dizer, a terra que floresce. Então, nós estamos fazendo, dentro da pandemia, na pós-pandemia, a terra florescer na América Latina, com todas essas moedas que estão aí, certo? A moeda par da Argentina, que é uma moeda digital blockchain, e a mesma moeda argentina, o nosso blockchain foi de presente, grátis, obviamente, economia solidária é assim, para o Equador primeiro, depois para o Uruguai, depois para a moeda pétalo do Chile, e a última, a filha mais nova, é a moeda Luna, na Colômbia. Esse é o presente do professor. Quais são... Por quê? Porque aí vai tudo junto, vai a crítica ao fetiche maior do capitalismo, que é o dinheiro, certo? Que mesmo Marx, com mercancia complicou um pouco assim a coisa, mas nós sabíamos que era
isso a leitura possível na época, porque o paradigma era esse mesmo, era tentar ver de que outra forma se transformava a produção, a economia a partir da propriedade dos meios de produção. Então, nós dissemos que hoje essa economia ela dá volta no mundo inteiro e ela está esparramada em milhares de iniciativas. E o que a gente pode fazer é tentar estabelecer pontes. Como estabelecemos as pontes? As pontes, recordando aquela primeira frase dos fractais, é que não existe uma feira nem uma assembleia na qual as nossas companheiras chegam, onde nós perguntemos por elas, não como produtoras nem como consumidoras, mas como pessoas, como vai a vida, tá? Esse como chegamos é como vai a vida. Tá triste, tá alegre, tá cansada, tá animada, e como saímos. E como saímos é, em geral, isso é a coisa que eu queria transmitir, que também já tínhamos conversado com o Paulo, que é que o mais importante para que alguma coisa seja sustentável é que tenha uma grande dose de alegria e de esperança. Então, eu costumo tirar fotos muito malandramente, né, do Zoom, na entrada e na saída, e é uma maravilha a diferença, porque saímos todos bem, percebendo alguma coisa que antes não tínhamos percebido, né? Essa saída, e obviamente para aproveitar a mudança de chip, que, recolhendo a minha bióloga primitiva, diz, para mudar uma pauta instalada há muito tempo pelo sistema hegemônico, diz aqui o cérebro, as ciências cognitivas, que tem que demorar aproximadamente entre 1 ano e meio e 2, fazendo a prática contra-hegemônica. Ler o livro não dá, não alcança, não é suficiente. Tem que ir à feira, se não tiver nada para produzir, vai na economia solidária, compre da economia solidária com real e venda na feira em moeda social. Esse é o nosso formato. E isso só pode acontecer se a gente tem um compromisso, não em que cada um produza o que pode produzir, mas que a gente faça esse tamanho do mundo que eu coloquei aumentar. Eu acho que está aqui na outra. Eu vou avançar um pouquinho aqui. A gente tem que deixar de pensar na economia como vamos às feiras de troca como pessoas, não é para comprar e vender, entre aspas, não é nem a minha economia, mas já é a economia do meu grupo, e à medida em que eu sou capaz de aumentar o tamanho do meu mundo, pensar no meu bairro, pensar na minha cidade, obviamente no meu país, no meu planeta, que é um tema fundamental. Agora, como fazemos isso na prática? Na prática, o que fazemos é fazer feiras. Primeiro, evocar algo aí que é interessante. Essa é uma fotografia de uma neta que eu gosto muito, porque eu perguntei para ela por que você gosta dessa planta que eu não sei como chama em português, mas em todo caso, aqui é dente de leão, não? Dente de leão. Por que você gosta? Ela fala, porque eu sopro e eu fico vendo onde ela vai sozinha. Eu não sei onde ela vai parar. Bom, por isso, então, quer dizer, a capacidade de sonhar, né? Das crianças que a gente perde às vezes e depois sofre. Não tem que sofrer. Utopia é para ser alegre. E essas são as boas práticas que nós estamos usando na América Latina, quer dizer, usar o famoso elemento de escutar o outro e fazer autogestão, mas escutando todo mundo. Essa é para nós uma das grandes aprendizados. Aliás, vem do próprio Fórum Social Mundial mesmo, né? Nós trouxemos para a Argentina, para a Federação Argentina de Municípios, o companheiro Martí Olivella, que depois também contribuiu à estrutura do planejamento, do orçamento participativo do governo da Erundina em São Paulo. E aí, é só isso, quer dizer, se a gente consegue fazer só isso, ou seja, usar o delibera e usar essas práticas que eu vou falar agora, um minutinho, já termino, porque eu não quero passar do meu tempo, a gente vai caindo nas redes da autogestão. Vamos fazer aqui, são essas as coisas fundamentais, ou seja, o programa de treinamento é esse. E eu acho que essa é a mais importante e esse é o presente para o professor. Quer dizer, em vez de fazer o cultivo das moedas sociais nos espaços progressistas, de pessoas comprometidas com a política pública, não. Vamos fazer com o vizinho, que está interessado em poupar.
Esse que precisa ter a moeda social, esse é que precisa ter o desdobramento epistemológico de que é o dinheiro. Ele está interessado para poupar? Tá. Por quê? Porque não tem risco. Porque como em moeda social não se pode acumular, porque ela não tem interesse, ela não tem juro, melhor dito, tem interesse em espanhol, né? Ela não tem juro bancário, a pessoa vendeu 100, tem que comprar 100, porque ela tem que ter a carteira dela sempre lá num equilíbrio, tá certo? Então, é interessantíssimo, porque normalmente nós começamos pelo grupo no qual nos identificamos como construtoras de catedral, né? Vamos pelos da utopia e tal, e convidamos só da utopia, que geralmente somos ínfimos, somos uma porcentagem assim lá no fim e antes tem todos esses patamares de pessoas que querem melhorar um pouquinho sua qualidade de vida, consumindo coisas que o dinheiro normal não dá para comprar. Outras que querem enfrentar criativamente uma situação de desemprego, subemprego, e assim vamos, né? Vamos desafiando as pessoas a se identificar por que ela usaria moeda social. É interessante contar uma coisa para vocês, porque essa moeda social da qual nós falamos é a moeda social radical, quer dizer, é uma moeda social que não está lastreada em real, tá? É uma massa monetária fora do Estado e dos bancos centrais e de qualquer banco, até do Banco Palmas. Por quê? Porque ela é uma moeda social complementar à moeda nacional de curso legal. Quer dizer que ela reinventa um mercado novo, deixando aquele pouquinho dinheiro do mercado oficial para as coisas que não pode se comprar fora daqui. Então, para nós, é super importante isso. Essa, já tínhamos conversado, era uma das pontes que queríamos fazer, agora não sei se tem mais, ou seja, mudar a visão de que como nós temos que fazer as pontes da economia solidária, ou dentro de todas as iniciativas da sociedade civil, para que a economia solidária seja redescoberta, que ela existe, mas ela não está organizada. Então, por isso é que ele sabia que, usando o Delibera, quer dizer, construir a confiança é fundamental, porque assim eu compro o pão só da Nelsa, não, da Nelsa eu não compro pão, eu compro a roupa maravilhosa, mas enfim, eu compro como compromisso recíproco, tá certo? E, para nós, os outros dois últimos autores, que se ele tivesse aqui, ele estaria lendo, é que, se nós queremos melhorar a velocidade de implantação de uma inovação social, nós devemos praticar essas regras, e se nós queremos saber como funciona a complexidade de transformar o chip mental que faz com que nós sejamos melhores na reflexão, mas menos eficientes na prática transformadora, aí tem um outro autor, que é o Kevin Kelly, que diz, fora de controle, temos que chegar a entender que somos sempre unidades, não há jeito de transformar isso. O que é complexo cresce a partir de pequenas unidades isoladas, que se controlam desde baixo, ou seja, de baixo para cima. Isso tudo é da economia solidária, mas o resto não. Por quê? Porque ainda na economia solidária falta poder cultivar a capacidade e a licença de aprender dos erros, certo? A maximizar o marginal e a aceitar que a mudança dentro daquele grupo e daquele jeito de fazer vai mudar. Muda permanentemente, é isso que estamos praticando. A última que eu queria mostrar para vocês é essa aqui. Eu acho que eu pus o nome errado, mas saiu em espanhol. É que as perguntas incômodas que nós costumamos trabalhar nas nossas assembleias, reuniões de treinamento, são essas. Como é que nós aceitamos tão facilmente que é normal alugar casa? Por que tu não tem casa se tem terra, certo? Por que é normal alugar? O aluguel é uma coisa que está naturalizada. Por quê? Bom, porque está atrelada a um dinheiro que é um dinheiro de concentrar riqueza, não de distribuir riqueza. Por que existe ahorro é poupança? Desculpem que ficou um slide em espanhol, mas enfim,
poupança. A poupança é a base da especulação financeira. Se todo o dinheiro que existe em circulação tivesse colocado na economia real, não haveria desigualdade, tá certo? Então, a gente tem uma bateria, umas 10 perguntas incômodas, que trabalhamos também com as pessoas, e aí as pessoas dão a opinião delas e a gente avança com o delibera. Está de acordo? Não, não entendo. Então, se não entende, se alguém não entende, a gente tenta discutir, mas discutir de um jeito que ele gostava muito, o Paulo, que era que cada um dê sua opinião e que todos discutem a opinião de todo mundo. E isso eu acho que foi a prática das Senais mais incrível que eu vi acontecer, né? Por isso gostaria muito, se alguém fez o trabalho, publicou o trabalho sobre a vida das Senais, eu quero de presente, tá bem? Porque eu acho que foi uma experiência maravilhosa. O Roberto está indo, não sei se está pensando. Bom, qualquer pergunta virá depois, o que vocês quiserem saber mais do nosso trabalho, mas ele está totalmente comprometido com... Já escrevi tudo o que tinha que escrever, com o Paulo já publicamos o que tinha que ser publicado, agora eu vou publicar para ele o resultado dos trabalhos que estamos fazendo no terreno na América Latina e na Europa também, na França, na Espanha e na Suíça. Tem economia solidária em todo mundo, só precisamos, acho que, aprender a fazer pontes, tá bem? Bom, agora, como é que eu faço para sair? Muito bem, Heloísa, que coisa bacana, né? Toda a sua trajetória, toda a sua experiência aí com os clubes de troca, as feiras de troca, as moedas sociais, né? São, como o ditado você trouxe, tudo isso aí é terra que floresce, é terra que tem vida, que dá vida. E que bom que você está dando de presente ao professor, né? Então isso significa que vai continuar florescendo. Olha, tem vários trabalhos sobre a política pública de economia solidária, sobre as Senais, mas que eu saiba, ninguém ainda parou para escrever a história. Um dia, Valmor, não sei se está aqui, um dia, Regilano, um dia a gente vai escrever. Nelsa, provocação contigo agora, querida. Do que nós aprendemos com o professor e a tua vivência, a tua experiência, a economia solidária, o que é mesmo, com essa capacidade, será que tem essa capacidade que o professor coloca para a gente tão grande? Bem-vinda. Obrigado, Roberto. É uma alegria grande demais, demais. Não dá para medir de poder estar com vocês aqui hoje, aí com o Fernando, com o Roberto. Tantas lutas a gente fez junto, né? Com a Heloísa também, que nos compartilha, nos dá essa visão também mais internacional. E quero, sim, agora de público, agradecer imensamente a Helena e o Marcelo por ter me convidado a ser conselheira desse instituto. Tenho pelo Paul Singer um carinho muito, muito, muito especial, assim, tem sido marcante a nossa vida, a nossa história, por todos os momentos que a gente pôde compartilhar, pôde estar junto, e foram muitos, muitos momentos mesmo, em toda a construção do Fórum Brasileiro de Economia Solidária, nos debates, de tantas coisas que se afinavam, outras a gente discutia infindavelmente, né? E também eu acho que aqui se faz jus a algo que a gente construiu junto, porque quando nós fomos discutir qual seria o Dia Nacional da Economia Solidária, foi falado que pudesse ser um dia que homenageasse o Chico Mendes. E aí, geralmente, a gente homenageia na morte, né? E aí, a Economia Solidária, nós decidimos juntos, né, que nós queríamos que fosse o dia do nascimento do Chico Mendes, o Dia Nacional da Economia Solidária. Então, o Instituto está fazendo esses debates no dia do nascimento do Paul Singer. Acho que ele deve estar muito feliz por ser essa data de referência que lembre ele. Mas eu queria pedir licença, Roberto, se antes de entrar do tema que foi colocado, eu pudesse fazer uma homenagem. Eu escrevi ela no livro As Tramas da Esperança, e queria rapidamente, depois eu entro direto no tema, por homenagear hoje, porque hoje o dia inteiro eu lembrei muito dele, eu tenho certeza que todo mundo lembrou muito dele, que nos é tão presente, né? Tenho tanto a dizer de Paul Singer. Acompanhou a história da cooperativa Univens, a caminhada da Justa Trama, que era citada por ele em várias falas.
foi secretário nacional da Economia Solidária durante os governos Lula e Dilma. Todos da economia solidária do Brasil guardam uma linda lembrança, um afago, uma foto, um doce abraço. Conseguiu teorizar a economia solidária e projetou-a como política pública e como estratégia de desenvolvimento. Ele nos visitou aqui em 2016, a gente teve a alegria de estar com ele aqui na sede. E nossa vida realmente é um trem cheio de embarques e desembarques. Muitos embarcaram e seguem a viagem até hoje. Outros desembarcaram para trocar de trem e seguir outros caminhos. Mas há as que tiveram que desembarcar naquela estação, mesmo sem querer, e sabiam que estavam sendo imprescindíveis. E o Paul Singer é um desses que desembarcou num momento que a gente sentiu muito, num momento muito difícil do Brasil, um momento que com certeza impactou muito na vida dele também, que foi logo depois do golpe, mas ele é imprescindível. Mas ele é muito presença, porque não tem como falar de economia solidária e não falar de Paul Singer. Ele é a materialidade disso tudo. Ele nos ajudou a nos projetar para o Brasil, para o mundo. Ele nos colocou na política pública, nos tirou da invisibilidade também, e olha o que nós crescemos com a Secretaria Nacional de Economia Solidária, o quanto que a gente se expandiu e quantos momentos a gente pôde fazer junto dessa construção de algo que não caminhou paralelo da caminhada da economia solidária, né? Mas a gente foi fazendo uma caminhada juntos. E a economia solidária, conforme a gente está aqui conversando hoje, e eu sei que foi muito conversado ontem também, com o Egeu, com a Sônia, e eu queria começar falando de uma fala que a Sônia falou ontem da utopia, né? Porque, primeiro, muitos não tinha uma questão com a economia solidária, porque a economia solidária é uma coisa mais existencial, e a gente daí tentando, assim, colocar na vida que não é isso, que é muito mais que isso, que é uma proposta utópica, mas que ela é real, que ela está acontecendo aqui. E aí, para muitos também, quando leem sobre a economia solidária, vem como uma utopia, mas ela é uma utopia, mas ela é uma realidade também, é algo que está muito presente. Então, toda utopia, quando ela é materializada, com certeza, ela tem muitas contradições, e a economia solidária, ela é isso. A gente fala, olha, nós somos os coletivos que nos organizamos, que temos como princípio a extrema democracia, a autogestão, mas ela é fácil? Ela é fácil? Não, todo dia, ela não é fácil todo dia. Então, a economia solidária tem as contradições, que são as contradições deste nosso ser humano que somos, e que estamos dentro de um sistema capitalista que nos assedia o tempo todo, nos assedia para não sermos economia solidária, para sermos qualquer outra coisa que não seja economia solidária, porque imagina nós estarmos dentro de um sistema que nos incentive o tempo todo a ser economia solidária, a ter processos democráticos, processos de autogestão, que nos convide a um consumo mais consciente e solidário, um consumo que cuide o planeta, que tenha preservação do meio ambiente. Nossa, aí a economia solidária andaria, né? Que só. Mas não, a gente vai tocando e aí esse sistema vem pelos meios de comunicação, ele vem pelas redes sociais, ele vem pela educação que a gente recebe na escola, vem pela educação que a gente recebe da família, que é para a gente ser indivíduos. Nós somos individuais e que qualquer coisa que você conseguir vai ser um mérito de muito esforço seu. E a gente, na economia solidária, a gente diz o contrário disso. Não, nós precisamos ser coletivos. Qualquer conquista que a gente tiver é uma conquista nossa. E aí, eu acho que bate isso de uma forma muito forte, mas a economia solidária, ela é muito real. E aí, a gente tem essa diversidade do que ela se organiza. Se organiza com os clubes de troca, se organiza com a agricultura familiar, suprafamiliar, se organiza com os catadores nas suas cooperativas, se organiza com as costureiras, com os artesãos, com as empresas recuperadas, com os bancos comunitários. Nossa, a gente se organiza de muitas formas, se organiza em forma de associação, em forma de cooperativa, e sabe, Roberto,
O que eu mais gostaria de conversar com o Paul Singer, se ele pudesse estar aqui de novo com a gente tentar retomar esse conceito que a gente deu para os grupos de economia solidária e de empreendimento, sabe? Eu acho que nós devíamos chamar eles de coletivos, porque nós somos coletivos nessa construção, sabe? A palavra empreendimento nos remete muito a um sistema que o capitalismo foi puxando muito para ele, parece que você precisa ser mais individual do que coletivo, e nós somos esses monte de coletivos espalhados pelo Brasil, e que sim, que estamos vivendo uma conjuntura muito difícil pela pandemia, que primeiro, ela nos joga pro individual, né, nós temos que estar longe, não se reunir, que é algo maravilhoso, que a gente gosta de fazer, se reunir, se abraçar, discutir junto, fazer assembleia, produzir de forma coletiva, fazer feiras, e a gente não pôde fazer durante praticamente esses 2 anos. Então, como que isso não vai repercutir na economia solidária? Repercute mais do que em qualquer outro setor organizado. Aí a gente teve perdas de pessoas queridas durante esse período, a gente tem um governo que, como muitos dizem, né, não dá nem mais para dar nome de tantos nomes que a gente já deu, que está destruindo o meio ambiente, estamos aí chegando perto de 700 mil mortes, somos o segundo país do mundo com o maior número de mortes com essa pandemia, a qual foi negada por um longo processo, né, onde as pessoas foram negando a própria pandemia, o uso de máscaras, o distanciamento, um governo que liberou venenos, esse governo liberou mais de 1.500 agrotóxicos, que ainda são proibidos em muitos lugares do mundo, agora tem um projeto de lei para liberar totalmente. As queimadas que aconteceram no Brasil, o Brasil nunca teve numa situação tão desesperançada, no sentido de achar que pode acontecer alguma coisa que venha da política pública desse governo que a gente tem, é um governo genocida. E aí a conjuntura internacional também está difícil, não é só a conjuntura brasileira, a gente também fica muito indignado com esse momento de guerra, de jogo político que acaba acontecendo no meio disso tudo, essa falta de responsabilidade do mundo perante a questão do meio ambiente, dessa destruição do futuro. E nós somos a economia solidária do dia a dia ali, que seja dentro das universidades, que seja nas ONGs, nas entidades de representação, que damos um passo tão importante, a Unisol, a Unicafes, a Concab, com a construção da Unicopas, as plenárias que estão acontecendo a nível nacional, e dentro dessa conjuntura toda que nós estamos, e que precisamos tocar para frente, porque nós somos uma grande esperança. E eu posso, assim, do ponto de vista de tudo que eu acredito, a proposta que nós temos como economia solidária e as nossas experiências, que não são experiências, são práticas concretas, porque algumas, nós mesmos já estamos há 26 anos na economia solidária, todas essas histórias construídas, então, para dizer que esse mundo, que às vezes a gente pensa, mas será que é possível mesmo uma mudança? Ele porque a gente está fazendo ela acontecer. A gente está fazendo ela acontecer quando a gente constrói, sobretudo, um processo de redes. Nós temos ali a rede de bancos comunitários. Olha o que significa isso na mudança do território. Quando se desmistifica a questão da moeda, do dinheiro local, quando se promove o desenvolvimento no território, de uma forma muito prática, e são mais de 150 bancos comunitários espalhados no Brasil. Quando a gente fala de uma cadeia do algodão, quem é que diria que nós somos capazes, de uma forma extremamente autônoma, num processo de democracia também extrema, de discussão, de autogestão, ter agricultores organizados em forma de associação, transformar fio, transformar tecido, ter roupa, e a gente está aí, nesse processo há mais de 16 anos, com vários estados do Brasil participando, agora Rio Grande do Norte entrando junto com a gente também, nessa construção, fazendo uma roupa diferente. Roberto, Rio Grande do Norte, viu? E fazendo uma roupa que preserva o meio ambiente. Gente, é de mexer no profundo do capitalismo, porque além da gente estar enfrentando a questão da desigualdade social, que em tempos de pandemia, esses capitalistas safados se deram o direito de acumular mais alguns a serem bilionários, e a extrema pobreza, miséria, tomando conta do povo, a gente consegue fazer uma cadeia que a gente distribui de forma justa. Agora, eu não sei tirar a música
do telefone. Não se escuta, tá bem. Não se escuta? Não, Então, não tá. se escuta a música. Vai. Então, esse processo todo de construção de poder dividir de uma forma justa entre a gente é possível. A gente está dizendo isso há 16 anos, é possível, sabe? Tem um valor justo. A Justa Trama hoje pratica o melhor preço do algodão para o agricultor de todos os que trabalham com algodão agroecológico. E poder fazer essa transformação e não aplicar veneno quando o algodão ele tem em torno de 25% de todo o veneno do mundo é aplicado no algodão e as pessoas, de uma forma desinformada, escolhem o algodão convencional, a roupa de algodão, achando que estão preservando o seu corpo e estão carregando veneno para a sua roupa íntima, para o seu lençol, para a roupa dos seus filhos. Então, nós precisamos radicalizar também no processo de informação e de escolhas que se faz. Os catadores, olha o que os catadores conseguiram construir de política pública a nível nacional, de mexer com as prefeituras, tantas cidades que já trabalham com a própria coleta seletiva, que conseguem já ter uma vida melhor, e sem contar a agricultura familiar, que conseguiu a conquista do PENAI, das compras públicas, que tem ajudado a organizar, estruturar de uma forma mais coletiva. Então, esse processo da economia solidária, além de serem várias cooperativas, associações e grupos espalhados do Brasil, a gente já sabe trabalhar em redes e cadeias, que isso nos fortalece. Quando a gente completa, hoje o governo poderia dizer, olha, o preço do algodão no Brasil vai ser R$10. Nós ia dizer, não, é 20, porque nós temos toda a cadeia, ele não pode nos interromper esse processo da cadeia, e eu quero dar aqui um testemunho, assim, olha, tudo que a gente está fazendo de economia solidária é importante. Agora, eu acho que onde a gente mais cresce, na mais profundeza de ser humano, assim, da gente entender, que nem dizia o Paul Singer, puxa, mas essa cadeia é a desalienação do trabalhador e da trabalhadora, isso quando a gente consegue ser desalienar desse sistema e ter esse entendimento, é quando a gente está num processo de produção, sabe? Quando a gente está aí no dia a dia, eu acho que a gente vive o que tem de mais radical da economia solidária. Porque, gente, trabalhar junto, cada um de nós num ritmo, alguns um pouco mais rápido, outros um pouco mais lento, carregar junto os problemas que cada um tem, e aí chegar no fim do mês, a gente dividir esse ganho de forma justa, é algo profundamente revolucionário que só pode acontecer na economia solidária. Então, são essas práticas, eu não tenho dúvida, sabe, que é um processo que a gente está fazendo para mudar o mundo. E é por isso que a economia solidária, ela precisa avançar e avançar. Por que a gente fala que a gente quer que ela avance como uma política pública? A gente não quer que o governo interfira nessa caminhada, porque a autogestão é algo muito importante. Agora, a gente sabe que quando tem política pública, nós caminhamos mais rápidos, nós crescemos mais, nossos processos internos, eles fluem. Imagina, olha, quanto tempo leva uma cooperativa para poder comprar uma prensa, uma cooperativa de catadores, que agora, com a pandemia, a gente consegue chegar aí nos R$70 mil para comprar uma prensa que há uns anos era 20 mil. É muito trabalho, é muita economia feita. Agora, quando a gente consegue ter aí uma política pública que consegue chegar uma prensa aí para os catadores, olha como muda a qualidade do trabalho. Quando a gente consegue fazer capacitação, possibilidade de articular esse movimento todo, fazer com que a economia solidária possa entrar num programa de compras públicas, olha o que significa de avanço para a economia solidária. Então, nós precisamos, sim, de política pública, ela nos faz avançar. Nós conseguimos ter, a economia solidária sabe ter política pública e garantir a sua autonomia como movimento, garantir os seus processos de autogestão, e a gente precisa ir conquistando, ganhando, sabe, nossos governos municipais, estaduais, federais, ajudar a construir essa consciência do nosso povo para que ele não erre mais na hora de votar, como errou na última eleição para presidente da República, para que a gente possa ter pessoas fazendo a gestão, como foi a experiência tão importante que a gente teve das Senais, fazendo a gestão que democratiza esse processo. A gente mesmo, a Justa Trama, vocês imaginam, se não existisse a Senais, como é que nós ia conseguir remunerar a primeira plantação do algodão orgânico? Nós ia ter que dizer para os agricultores que era para eles esperarem até que a gente produzisse o fio, o tecido, a roupa, e nós vendesse a roupa para depois remunerar o agricultor.
sabe? Ou então a costureira, quando todas as nossas necessidades são imediatas. Então, a política pública, ela faz a gente andar mais rápido, e ela é profundamente importante. Agora, a economia solidária, ela sabe também, sem ser assistencialista, ser profundamente solidária num momento como foram esses 2 anos de pandemia. A gente soube buscar a cesta básica para ajudar os moradores das nossas comunidades para que conseguissem ter o alimento. A gente conseguiu ir atrás e levar máscara para a nossa população. A gente conseguiu fazer parceria para poder chegar o Vale Gás para nossas comunidades. Então, a gente sabe não ser egoísta, a gente sabe partilhar. E é isso que é possível num mundo novo, num mundo diferente, uma sociedade onde a gente possa construir junto, onde a gente não olha para nós, a gente olha para o coletivo olha para outro coletivo, e a gente olha para o todo. E eu acho que esse é o maior ensinamento que o Paul Singer nos deixou. Então, a economia solidária é um processo profundamente revolucionário e que ninguém tenha dúvida disso. Nas contradições e nas dificuldades que a gente possa ter, de ter momentos mais difíceis ou não, mas ela é profundamente revolucionária. E para não dizer que somos nós só que falamos isso, eu quero ler um texto que o Tarso Genro fez na contracapa do livro, e que eu acho que é uma expressão de alguém que não está no dia a dia, né, que nem falou a Heloísa, às vezes falar para nós é fácil, né, mas alguém que não está no dia a dia, mas que teve a ousadia de, no governo do Estado, de 2011 a 2014, criar a primeira Secretaria Estadual de Economia Solidária do Estado aqui do Rio Grande do Sul, e que entendeu muito bem o processo da economia solidária durante esses 4 anos de gestão, e que ele diz o seguinte, ó: a economia solidária é o modo germinal de introduzir, por dentro do sistema do capital, não somente a expectativa de dias melhores, nos quais os humanos compõem o seu destino, mas também é a emoção de compor vidas vinculadas pelo afeto e pela razão, conscientemente que já tecem a esperança como presente. É isso. Que coisa linda, Nelson, maravilhosa, né? Esse sentido germinal, né? É o mesmo sentido da terra que floresce, que a Heloísa trouxe, né? A terra que floresce, você tem esse sentido germinal, né? Olha, gente, tá emocionante aqui esse debate. Eu mesmo já estou emocionado, viu? Tá muito rico, muito bacana. Eu estou vendo aqui no chat, aqui, primeiro, além da transmissão lá da TV Popular no Ceará, né, a GGN está transmitindo aqui, foi informada aqui pelo Marcelo. Nós temos aqui muitas presenças, a Universidade Federal de Rondonópolis, o IESOL, o Conselho Federal de Economia, a conselheira Terezinha está aqui, o Sidney Lianza, do Rio de Janeiro, companheiro Sidney do NIDES, tá, Elas na Quarentena, aqui divulgando a revista Elas e Elos, revistas online de economia solidária, e as reações, né? Você tem a Regilane a ouvir, tanto a Luísa e certamente também ouvindo aqui a Nelsa, disse que essa era uma das marcas do Paul Singer, né? Escuta, atenta, valorizava tudo que se dialogava com ele. E o Reinaldo, lembrando das caronas com o professor, né? Ele dava a carona ao professor. E lembrando aqui que uma das coisas mais interessantes que o professor disse é que, Reinaldo, nós somos o futuro, então nós temos que acreditar nisso, é nosso esperançar isso. Também aqui o nosso companheiro Selvino Rec trazendo uma mensagem fundamental para todos nós, eu falo porque é um pouco de sofrimento também para todos nós, que é da irmã Lourdes Dio, de Santa Maria, né? Ela vai ser homenageada no dia 26 agora, né? Vai receber a homenagem, a irmã lá de Santa Maria, da nossa querida Feicope, está indo embora para o Maranhão, e também no dia 2 de abril, às 9h30, lá no próprio feirão, ela vai receber a medalha do mérito Farroupilha, né? Que é a maior homenagem da Assembleia Legislativa Gaúcha. Então, vamos lá, nós do Instituto Paul Singer
escrevemos uma mensagem, eu espero que tenha sido divulgada, porque é muito importante. Esse momento é muito duro, esse momento também, né? Eu não tenho como dizer que não é duro, né? E outros companheiros, né? Olha, eu quero fazer mais uma provocação e trazer de novo o professor, se vocês permitem, vai dar tempo. Claro. A Nelsa já disse aqui, né, que a economia solidária ela não é fácil ser economia solidária todo dia, a economia solidária tem suas contradições, né? Até no nome, né, Nelson, a gente fala de empreendimento, até no nome tem a contradição, vamos lá, vamos enfrentar isso aí. E Paul Singer ajudava a gente a pensar essas coisas, porque quando a gente se agoniava muito com a economia solidária, com as fragilidades, né, da autogestão, e ele dizia, olha, acontece, está escrito lá no livro de Introdução à Economia Solidária, o que prevalece o reino da necessidade, né? Ele escreveu assim, ó, o professor escreveu, acontece que até agora grande parte das cooperadas, dos cooperados se inserem na economia solidária enquanto modo de produção intersticial, né? Ele vai discutir esse conceito, ou seja, se inserem na economia solidária para escapar da pobreza. Muitas não chegam a apreciar as potencialidades da autogestão, da reciprocidade, aceitando no máximo como uma exigência coletiva para poder participar da cooperativa, né? E como que a gente mantém a alegria, mantém a esperança diante dessas contradições? Aí o Paul Singer vai nos dizer, olha, ele vai dizer, eu vou botar aqui para dizer, o Fernando vai me ajudar a botar para dizer, ele vai dizer, eu sinceramente continuo otimista, né? E aí eu acho que a Manu Leila, que aparece aí no site, diz Singer é nosso militante utópico. É o tema que a Heloísa já trouxe. A Ecosol é uma utopia militante, uma utopia concreta, né? Como diz a Manu. E Paul Singer diz assim, olha, é preciso ter uma utopia, mas a utopia não é para fazer castelos no ar, mas para mostrar um caminho. Se você quer disputar as mentes e os corações na sociedade, é preciso ter e dar uma ideia aos outros do tipo de sociedade que você almeja. Vamos dar a palavra para Paul Singer, Fernando, de novo, um trecho em que, pensando nessa coisa da utopia militante, ele vai radicalizar nisso que a gente acredita. Olha só, provocação, né? Nós vamos agora para uma rodada final, e eu quero lembrar aqui, companheiras e companheiros, que eu creio que desde ontem esses debates vão ajudar muito a 6ª Plenária Nacional da Economia Solidária. Não sei se o Valmor está aqui e outros companheiros do Fórum Brasileiro, mas eu tenho para mim que temos bastante subsídios para fazer os debates. E, de novo, hoje, nessa mesa aqui, eu acredito que tem subsídios aqui importantes, porque nós temos, né, Heloísa e Nelson, esse desafio de como é que a gente pode passar da resistência, né, das alternativas de resistência, que a economia solidária obviamente proporciona, para estratégias de transformação, né, da realidade. Então, sem uma utopia, né, não se caminha, né, mas essa utopia tem que ser militante. Eu vou devolver então a palavra para vocês, para Heloísa e para Nelsa, para entrar um pouco nesse debate. Agora estamos a 17h42, então a gente tem aí 20 minutos no máximo, né? Vejam aí, vamos organizar o tempo. E muito bem, Heloísa. Tá mutado. Agora desmutou, né? Tá bem? Tá escutando agora? Tá? Bem, então, eu acho que é isso mesmo, quer dizer, a pandemia, eu estava na Suíça quando não pude voltar para a Argentina, e não deu para voltar porque não deu para voltar, né? Então, eu estava em contato com todas as companheiras aqui naquele momento, eu chegaram da Argentina e do Equador, e disseram, não, mas agora tem que parar, porque ninguém pode se encontrar. Não, a gente tem que ver quando tem um obstáculo, como vence o obstáculo, não como espera o obstáculo parar, porque a vida é uma sucessão de obstáculos toda hora, né? A gente tem pelo menos 50 obstáculos por dia. Senão é muito aborrecida a vida, se a gente não vê que tem lugares para transcender. O jeito é que a gente tem que, em vez de
ficar procurando, mas vamos perder o calor humano das feiras. E sim, vamos perder o calor humano, mas vamos ganhar outro. Na verdade, o que nós descobrimos, está publicado aí num trabalho que chama As Filhas da Pandemia, quer dizer, é o seguinte, nós descobrimos que o que a gente não via por ter os encontros pessoais, se via porque tínhamos os encontros na internet, certo? Com dificuldades, não é que não tinha dificuldades. Então, todo mundo aprendeu a dizer está muteado, não está muteado, tira a câmera, senão a gente não escute, escreve no chat. Ou seja, foi uma aula incrível de alfabetização digital, porque, na verdade, muita mais gente. Eu acabei de fazer esse trabalho com os resguardos indígenas na Colômbia, que tem 137 populações indígenas discutindo a moeda social, certo? Deles. E o que eles querem? Eles querem que ela seja de papel, porque eles gostam do papel, querem preservar aquela ideia, mas querem anotar aqui no telefone celular para não perder as contas. Então, o que eu quero dizer é que cada grupo se reinventa, não precisa se preocupar, né? Um dos nossos conceitos, eu não sei se a Nelza já participou dessa experiência, mas é a ideia de prototipo. Se diz prototipo em português ou protótipo, Roberto? Protótipo. Protótipo. Pois a gente tem até um verbo em espanhol, a gente chama prototipear, quer dizer, a gente dá pautas gerais para os grupos, para eles mostrarem como fizeram e como transformaram, tá? Numa das nossas publicações, que essa até saiu no Brasil, saiu primeiro em português, como melhorar a economia da sua casa, do seu bairro, da sua cidade, a gente diz, copiem, mas devolvam melhorado. Quer dizer o seguinte, quando nós nos encontramos com essa ideia, foi só porque atrás do clube das moedas sociais, não são mais clubes de troca, né? O clube de troca tem 27 anos. Mas atrás da ideia de moeda social existia a utopia de que nos roubaram a noção de riqueza. Essa é bem do Joaquim, ele gosta bem. Não somos pobres, fomos empobrecidos. Agora, a maior pobreza que temos é a pobreza de imaginação, de pensar que a realidade está escrita e temos que fazer o que disse Marx, Gramsci, Polanyi. Não, o vizinho, nós nos reunimos e nós fazemos de um jeito, depois a academia vai publicar mais para frente, mas agora somos nós com princípios muito básicos. O princípio é que nós somos corresponsáveis da nossa vida, da nossa família, da nossa cidade, do nosso grupo e do planeta. Tem essa lógica que, aliás, o Paulo adoraria. É o conceito que eu acunhei há 2 anos atrás, em 2020, foi o conceito de local radical. Quer dizer, ensinar as pessoas a descobrir como elas têm, num raio de 50 a 100 quilômetros, tudo para ser feliz e fazer esse desafio, tá? O desafio, assim como tem no botão a felicidade interna bruta, um dos conceitos que nós damos como provocação às nossas alunas é o produto interno doce. De quem? Do nó, daquele grupo, que é o quê? É toda a riqueza que circulou e que estava oculta, e que agora nós fizemos circular sem dinheiro. Esse se chama produto interno doce, que é o conceito não é meu, eu só me apropriei porque achei que era importante para quê? Para mudar o chip, para mudar o nosso esquema mental de ver o produto interno bruto. Olha, nós vamos mostrar para vocês que o produto interno doce é muito maior, só que ele não é contabilizado. Por quê? Porque não interessa para o capitalismo. Por quê? Porque ele é feito com uma moeda que não tem juro, portanto, distribui a riqueza, não concentra a riqueza. Tá certo? Então, nossas participantes, e digo nossas como genérico feminino, né? Eu não falo como chama, chiques, nada. Eu não adotei a linguagem genérica. Tem uma briga ainda com meus netos, porque eles falam, por que você não fala esse? Eu falei, porque eu prefiro, por enquanto, umas 2 ou 3 décadas, eu vou chamar os homens para o coletivo, eu vou falar as meninas, os homens estão incluídos, tá? Eu achei que era muito interessante, mas não é. Na Espanha já tinha, descobri há pouquinho tempo. Eles usam também o genérico feminino para incluir os homens. Mas o que eu queria dizer com isso é que
nós temos que questionar tudo. Tem uma moça muito interessante que chama Ellen MacArthur, que fez 2 vezes a volta ao mundo num catamarã e ganhou o seu próprio recorde, certo? Sozinha. Ela saiu da Inglaterra e chegou não sei onde, uma viagem absolutamente louca. E depois ela falou, já não tenho mais, não vou querer fazer outra vez a mesma coisa. Aí ela começou a desenvolver, com todo o dinheiro que ela ganhou, com todos os patrocínios que ela teve, uma fundação de economia circular. E ela percebeu exatamente isso. Se nós não somos capazes de questionar o que aprendemos no passado, o que temos aprendido, mas a responsabilidade de inventar o futuro como nossa, não acontece nada. Agora, isso tem consequências práticas, porque não é que só existe no escrito e na minha fala. Não, como existe na minha vida? Está eliminada a herança. 70% da herança dos meus descendentes, minha filha e meus netos, já saiu do mapa, já está escrito. Não vai para eles, vai para uma fundação, não de pobreza direta, não, dos revolucionários que estão inventando o jeito de fazer economia circular. E como é que eu faço? Como eu não quero morrer logo, eu tenho que demorar um pouco para isso. Como é que eu faço para reinventar essa pessoa que acredita que a economia é circular, que acredita que a economia solidária, se diz aqui na Argentina, que paga mais, quer dizer, ela dá muito mais satisfação e alegria que a outra economia. Bom, por exemplo, o que eu fiz? Não compro mais roupa nunca mais, menos da Justa Trama. Mas quando eu comprar roupa da Justa Trama, em reais ou em moeda social, eu vou comprar para pôr nas feiras para ela seguir circulando, porque eu não compro mais roupa, só sapato. Por quê? Porque eu estou contra a ideia de que se eu posso não comprar alguma coisa nova que alimenta o grande mercado, só essa ideia em si mesma é uma ideia revolucionária, porque se muito mais gente fizer isso, vai entender que pode entrar no circuito da economia da abundância com tudo que existe. Então, quando eu chego na Argentina, por exemplo, eu pego uma sacola, venho aqui na minha casa, né? Minha casa argentina, começo a tirar coisa da parede, das minhas caixinhas e tal, e levo para a feira de trocas, ou seja, com moeda social. Por quê? Porque ali as companheiras que fazem comida vão comprar aquelas coisas que eu estou levando aqui, para mim, não, hoje são supérfluas, certo? Mas elas vão dar alegria e bem-estar a outras companheiras que não têm dinheiro para comprar isso. Então, o que eu estou substituindo? O luxo? Não, o prazer. Certo? Não tenho por que pensar que as pessoas da classe A, B e C têm direitos diferentes. Todo mundo tem prazer com usar um brinquinho. Esse brinquinho me deram de presente, que era o passarinho lá de Nazca, o colibri de Nazca, e é muito bonito. Por que tenho que sacrificar a beleza? Não, a beleza é para todo mundo. Então, tem muitas coisas que são pautas que vão se redescobrindo na feira. Isso era um tema. Agora, para terminar, e passar a palavra para a Nelson, eu quero dizer, claro que a política pública é muito importante. A Argentina, no ano 2001, quando veio o golpe institucional, financeiro, político-financeiro, tinha 6 milhões de pessoas nas redes de trocas. E no Congresso Nacional tinha 5 projetos de lei para regulamentar a emissão das moedas sociais. Depois voou tudo pelos ares, porque o Fundo Monetário corrigiu o rumo, né, daquela economia que começava a se manifestar, que estava pisando forte. Por quê? Porque ela existia praticamente em todos os municípios da Argentina. 500 municípios já tinham declarado os clubes de trocas e as moedas sociais de interesse social. Então, quando aconteceu isso conosco, percebemos que a próxima iniciativa ia ser com a política, com o olho na política pública. Há 2 semanas atrás, nós ingressamos a nossa moeda par na Argentina como parte de um sistema mutual, não é cooperativo, é mutualizado, que na Argentina, deixa eu ver se dá para mostrar uma foto grande, que é o seguinte, somos uma mutual, chamada Mutual Par, onde essa unidade... que pena, não vai aparecer agora a imagem que eu quero. É uma unidade que está completamente dentro do sistema da Mutual, quer dizer, que já existe. Ela representa uma unidade de intercâmbio, de maneira que, se eu quiser levar laranja da província de Tucumã para a província de Santa Fé,
e depois de Santa Fé levar outra coisa para a província de Córdoba, vão ser transações feitas no sistema mutual, que não é possível ser perseguido. Então, digo, são todos os caminhos e essas pontes que eu dizia na primeira fala que temos que construir, não estão prontas, tá certo? Isso aí. Se eu achar, eu mostro a imagem, que era uma imagem bonita, bem? Muito bem, Nelsa. E aí, Nelsa, essas transições têm que ter utopia e militância. Liga teu microfone. Então, Roberto, durante a fala da Luísa, eu fiquei pensando aqui o que fazer nessa conjuntura onde a perspectiva do trabalho ela se altera, e eu sou das que defende e acredita profundamente que uma mudança ela só é possível com a presença ativa dos trabalhadores e trabalhadoras, não necessariamente dos empregados, mas dos trabalhadores e trabalhadoras, e que a gente está num momento onde todo esse processo de trabalho ele está sendo desmantelado, onde os processos de industrialização também, da exclusão das pessoas, e que por isso também estão empobrecendo. E eu fico pensando, mas e a economia solidária? A gente vai esperar que o capitalista ele largue uma empresa para a gente poder recuperar ela e transformar a economia solidária? O que a gente, qual é que é a nossa proposta de inclusão ao mundo produtivo desses trabalhadores e trabalhadoras que estão fora de tudo? Porque, e eu acho que tem sim, quando a gente fala de felicidade aqui, tem, no momento, no mundo do trabalho, um encontro de muita realização das pessoas. E eu acho que isso, para mim, é algo, sabe, que tem que nos instigar o tempo todo, tem que nos deixar incomodado, porque se os melhores anos da nossa vida são os anos que a gente trabalha, nossa, a gente precisa estar num trabalho que nos realize como pessoas, porque senão nós temos grande possibilidade de ser pessoas muito frustradas e infelizes, que trabalham só pelo ganho no fim do mês. E aí eu penso muito, que eu acho que a gente tem que reinventar isso, e eu concordo com você, Roberto, acho que tem tanta coisa para discutir nessas plenárias, mas temos tanto para discutir de economia solidária. Como é que a gente enxerga uma reorganização da economia do jeito que ela vem acontecendo no mundo, a Europa, a América Latina, o Brasil, sabe? Como é que a gente entende que podia ser organizada essa economia? É possível nós termos processos onde os trabalhadores e as trabalhadoras de economia solidária saiam dos lugares mais marginalizados da economia e vão para processos mais de ponta de produção, onde a gente possa mexer mais na riqueza, para espraiar mais essa riqueza que está aí. Como que a gente avança nesse sentido, avança nos meios de comunicação para poder fazer com que chegue as informações melhores para as comunidades, para a sociedade, para que ela saia da alienação e que possa se enxergar dentro desse contexto, se incentive a estar integrada em algum processo dos que a gente está vivendo de economia solidária, e, de fato, a gente se transforme numa estratégia de desenvolvimento com impacto a nível nacional, com conquistas que eu acho que a gente vai apontando aos poucos, assim, eu acho que quando no Brasil nós conseguimos, estamos aí a caminho para colocar a economia solidária na Constituição, a gente está com um projeto de lei que reconhece ela como uma política pública, sabe, são passos lentos, e, de fato, se sentir profundamente convencido que essa é uma estratégia, que esse caminho é um caminho para a vida toda, e que, portanto, é profundamente necessário que aquele conhecimento que está nas universidades, ele não vá para a empresa privada, ele venha para a economia solidária, para a gente poder ter iniciativas mais de ponta, mais estratégicas, que possam disputar mais a própria riqueza gerada para distribuir ela entre nós, entre os trabalhadores, trabalhadoras, entre o povo que gera essa riqueza. Acho que aqui eu enxergo assim que está o maior desafio, e quando a gente consegue ter os trabalhadores para um mundo diferente, né, para um outro mundo, que essa sociedade não seja uma utopia, mas que ela está acontecendo aqui com as nossas práticas concretas.
mas eu gostaria muito de continuar esse debate, de continuar essa provocação, para a gente pensar junto essas estratégias, esses conhecimentos que cada um tem, esses que cada um foi construindo. Eu não acho que todo mundo tem que estar no mesmo lugar, nós podemos estar em lugares bem diferentes, mas se somando, sabe, nessa construção, porque estar aqui na ponta todo dia, sabe, nessa construção, na cooperativa, na comunidade, é profunda, é realizador e é profundamente desafiador, porque a gente vive as mazelas e as contradições dessa sociedade, a tristeza da vida, né, as contradições que trazem a infelicidade, como fala muito bem o Paul Singer, mas que a gente precisa, quando fala assim, ó, como manter a alegria e a esperança, a gente mantém a alegria e a esperança valorizando profundamente cada conquista, cada dia, cada momento que a gente conquista, ele tem que ser isso que nos dá essa esperança profunda, sabe, de tocar em frente, de encontrar os caminhos, se somarem com outros, nos somarmos com outros, e sentir que a gente pode, sim, fazer essa mudança acontecer. E eu sempre acho que a gente é muito privilegiado por ter vivido no tempo que viveu o Paul Singer. Pois é, é um privilégio, né, Nelson? Heloísa, olha, queremos agradecer a vocês. Aliás, eu vou passar aqui para a moeda par. Aí, agora a mútua par, né? Ô, Heloísa, manda para gente. A mutual, né? Mutual par, manda para gente material sobre isso. Isso é uma novidade, hein? Precisamos aprender com vocês. Olha só, vou passar muito obrigado. Eu vou sair aqui da telinha e vou passar para o Marcelo, a Helena, a Aline, que vão agradecer a vocês a participação, e o Fernando também, ó, o Fernandão aí, viu? Eles que vão fazer os agradecimentos, e de minha parte, muito obrigado. Pronto. Pode me tirar da telinha para ficar melhor para eles ali. Vai funcionar. Bom, como vocês estão vendo, a gente conseguiu juntar o pessoal aqui, sem aglomeração, aqui no Instituto, né? Helena, Fernando, a Aline também, que veio do Sul, Fernando, vindo de longe também. Bom, muito obrigado, essa mesa foi maravilhosa, Roberto, Nelson, Heloísa, realmente, assim, onde o Singer estiver, ele está feliz com essa homenagem. E só temos a dizer muito obrigado, e muito obrigado também ao Fernando Ferrique pelo esse trabalho aqui de transmissão, que ajudou muito, foi fundamental. E eu queria que todo mundo aparecesse na tela de novo para a gente dar um viva Paul Singer. Ai, meu Deus. Eu não sei. Chega mais perto, chega mais perto, né? Chega mais perto. Aqui. Eu posso falar a última coisa? Viva Paul Singer! Viva Paul Singer! Viva Paul Singer! Paul Singer vive. Tchau, abraços e beijos. Obrigada, Abraço. muito obrigada. Tchau. Tchau. Coração. Sai do ar.